O tema dessa mensagem eu coloquei como a mensagem. Por que eu falei a mensagem? Porque muitas vezes nós queremos dar enfoque em alguma coisa e nós dizemos, cara, essa é a igreja. Nós queremos dar um enfoque em um bem que você tem, ou então um carro que você deseja, você fala, uau, esse é o carro. Ou então alguém que você admira, você fala, esse é o cara. E eu coloquei o tema dessa mensagem como a mensagem, porque é a mensagem mais importante que uma pessoa precisa carregar. Você sabe que durante o ano de 2022 nós temos aproximadamente 52 domingos. Eu praticamente prego em todos os domingos à noite, alguns de manhã quando lá Martini não está, mas também em células, em conferências quando nós somos chamados, e pregamos em outros lugares, cara. Então, facilmente nós montamos aí cerca de 100 mensagens diferentes. E mensagens que abordam tudo. Nós temos um campo vasto que nós podemos falar. A Bíblia ela é infinita, a Bíblia ela não acaba. Você vê Lamartine pregando há 32 anos de ministério e cara, cada vez que ele fala, ele prega, você pode pregar a palavra de Deus, exatamente o mesmo versículo 100 vezes com enfoques diferentes. O lado bom é isso, que nós podemos pegar assuntos quentes como aborto, homossexualismo e tantas outras questões que ainda é tabu dentro de alguns lugares. Nós podemos pegar os nossos princípios que nós carregamos, os princípios bíblicos, e aplicarmos, trazendo uma palavra de esperança, de transformação e de salvação. E não somente isso, nós temos assuntos que nós podemos abordar como família, como casamento, como educação de filhos, como vida financeira, tantas coisas que nós podemos abordar, tantas mensagens que nós podemos pregar durante o ano de 2022, mas essa daqui, essa é a mensagem que você precisa entender, que você precisa carregar. Talvez você já seja um cristão de muito tempo, então você sabe do que eu estou te falando, e para nós que já conhecemos a verdade, que já somos e já fomos libertos pela verdade, é muito fácil nós nos perdemos no meio do caminho por conta de circunstâncias. Então o meu papel para você que já é um cristão é trazer à memória algo que talvez tenha ficado pelo caminho. E para você que não é cristão, para você que nunca fez uma oração, para você que nunca confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, a minha oração é para que o Espírito Santo invada a sua vida e que ao final dessa mensagem você possa se entregar por completo. Eu não ligo nem um pouco como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair. Eu sei o que Deus pode fazer na sua vida. Eu sei o que Ele é capaz e Ele quer fazer na sua vida. Então essa mensagem, a mensagem, é algo que nós precisamos tratar com muito cuidado, para que ela se faça entendida. Eu estou falando da mensagem mais poderosa que a humanidade um dia já ouviu, que é a mensagem da cruz. A cruz de Cristo, a cruz na época de Jesus era sinal de vergonha. Vocês conhecem a história, eu não vou abordar hoje exatamente isso, mas a cruz era sinal de vergonha, era sinal de uma morte humilhante. Só bandidos, pessoas ruins morriam com morte de cruz. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é especialista em transformar a maldição em bênção. Você entende isso? Cara, maldições que você carrega durante a sua vida, Ele pode simplesmente mudar e transformar e fazer com que elas sejam bênçãos na sua vida. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez você esteja buscando mensagens, talvez você esteja à procura de pessoas que possam te ajudar, e Ele está falando para você hoje: eu estou aqui. Eu estou aqui com uma mensagem poderosa para te entregar. Então eu peço que você não olhe para um homem, não olhe para aquilo que o Ramon pode falar, mas entenda que o Espírito Santo vai usar da minha vida para trazer uma palavra que pode transformar a sua. Quero pedir que você feche seus olhos um pouquinho. Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer, porque tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos para que o Seu nome seja glorificado, Senhor.
Deus, nós pedimos que o Senhor tire toda confusão na comunicação, nós repreendemos toda confusão na comunicação. Nós declaramos que o Senhor é o dono da comunicação agora, Jesus. E nós pedimos que essa mensagem se faça entendida, seja aqui, seja online, que as pessoas possam entender, que o Senhor dê entendimento, e que o Senhor use da minha vida, para que essas pessoas tenham um encontro com o Senhor, que elas entendam o poder da cruz, em nome de Jesus, amém? Quantos amam a mensagem da cruz? Se eu puxar um coro aqui, vocês vão cantar, mas a gente deixa para o final, amém? Mas eu quero ler com vocês o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 1, você pode abrir sua Bíblia, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1, capítulo 1, né? Eu falei 1 Coríntios 1, então obviamente é capítulo 1, versículos 18 a 25, isso Paulo dizendo, e daqui a pouco eu vou explicar um pouco o contexto dessa história da igreja de Corinto. Cara, era uma igreja que dava trabalho para Paulo. Na Bíblia nós temos apenas 2 cartas a que Paulo destinou a Coríntios, mas sabe-se, já é sabido, que Paulo escreveu ao menos 4 cartas à igreja de Coríntios, mas 2 estão aqui na nossa Bíblia, no nosso livro sagrado, e ele diz assim: certamente a palavra da cruz, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porquanto tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Você pode repetir isso? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Nós precisamos entender aqui um pouquinho o objetivo de Paulo trazer essa mensagem. Paulo tinha o objetivo de corrigir alguns erros graves que aqueles cristãos da igreja de Corinto estavam cometendo. Aquele povo, a igreja de Corinto, ela sofria de uma soberba absurda, era um povo orgulhoso, era um povo que estava sofrendo forte influência da cultura grega, inclusive alguns flertando com a filosofia humana da época. Essas pessoas estavam mais interessadas em um discurso eloquente, que traziam ali ensaios filosóficos e expressavam em palavras a sabedoria humana. Você entende isso que eu acabei de falar para vocês? Que eles estavam mais interessados na eloquência humana, na eloquência do que um pregador poderia dizer, do que propriamente na palavra de Deus. Isso é muito comum nos dias de hoje. Pessoas estão se esquecendo que o centro do Evangelho é Jesus. As pessoas têm deixado de lado Jesus por uma promoção própria, para likes, para números de seguidores, para o engajamento. Talvez você busque isso, talvez você busque homens que possam te influenciar. E o que eu quero te falar, cuidado, para que você não cometa os mesmos erros que a igreja de Corinto estava cometendo. Hoje nós temos muitos pregadores que pregam e usam muitas frases de efeito. E cara, eu estou aqui para te falar que eu não sou contra a frase de efeito. Eu acho que frases de efeitos, elas podem enriquecer um sermão, elas podem trazer vida a um sermão, mas não dá para você fazer um sermão só de frases, só com frase de efeito. Não dá, Jesus não fez isso, os discípulos não fizeram dessa forma, não tem como você tirar Jesus do centro de uma mensagem tão poderosa. Então, eu quero te fazer uma pergunta: qual é a verdadeira mensagem da cruz?
A mensagem da cruz é o próprio Evangelho em sua plenitude. É a revelação de Deus centrada num propósito, num plano pleno do próprio Deus Pai. Essa é o poder da mensagem da cruz. Ela fala única e exclusivamente a respeito de Jesus, e nessa mensagem não existe margem ou espaço para qualquer habilidade ou racionalidade humana. Nessa mensagem da cruz não existe margem, e ela não se fundamenta na capacidade humana, naquilo que o homem pode fazer. Ela não se fundamenta na sabedoria do homem. Ela não se fundamenta na racionalidade. Ela é 100% focada na centralidade e na exclusividade do propósito do Deus Pai. É isso que a mensagem da cruz faz. Mas eu quero te falar que a mensagem da cruz, ela não é fácil de ser digerida. Ela não é fácil das pessoas ouvirem. Sabe por quê? Porque a verdadeira mensagem da cruz, ela confronta. E você ser confrontado não é legal. Você receber um confronto, um embate direto a respeito das suas atitudes, das suas decisões. Cara, você não gosta que ninguém aponte o dedo e fale: para de fazer isso, o que você está fazendo é errado. De certa forma, a mensagem da cruz, uma mensagem verdadeira, uma mensagem plena do Evangelho, ela pode gerar ódio. E foi isso que os religiosos da época de Jesus sentiam quando viam Jesus pregando. As pessoas não entendiam, sentiam raiva, sentiam ódio. Eu sempre digo aqui que se uma mensagem dita nesse púlpito aqui não te gerar qualquer incômodo, existe alguma coisa errada. Todos os dias, as mensagens que são pregadas, as mensagens que você ouve, vai falar que você não ouve assim, ó. Vai falar que você não fala assim: meu, essa mensagem aqui, meu primo Pedro podia estar ouvindo. É para ele. Você nunca pensou nisso? Nossa, meu marido devia estar aqui ouvindo essa. Real que ele deveria mesmo. Meu primo Pedro também deveria. Eu nem estou falando do meu primo Pedro. Eu falei o Pedro e esqueci que eu tenho um primo mesmo que chama Pedro. E ele vai achar que eu estou falando para ele, mas não estou não, que ele já é cristão. Eu acho. Brincadeira, ele já é mesmo. Mas muito mais do que você olhar para quem poderia ser essa mensagem é para você. Sabe por quê? Todas as vezes que eu monto uma mensagem, ela primeiro me confronta. Ela primeiro mexe em feridas que eu carrego. Ela primeiro, me incomoda e me gera um sentimento de que eu preciso mudar. Para que se cumpra a palavra de Deus na minha vida, eu preciso mudar. A mensagem da cruz, ela não pode ser uma mensagem de autoajuda. E é por isso que ela incomoda tanto. Muito tem se falado hoje a respeito de pessoas que têm usado o púlpito para autopromoção, ou então para uma teologia errada, teologia da prosperidade, a teologia da cura, ou então coaches que têm se levantado, usado de púlpito e da fé alheia para enganar as pessoas. A verdadeira mensagem da cruz, ela não é uma mensagem de autoajuda, porque quando ela é dita na sua plenitude, ela com certeza ela ofende. Sabe por quê? Porque ela escancara para todo mundo ver o quão pecador você é. Ela expõe todas as nossas fraquezas e o quão miserável nós somos. O quanto nós falhamos miseravelmente, quanto a nossa incapacidade de nos salvarmos a nós mesmos. E Paulo diz isso nesse texto. Versículo 22, ele diz: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. E aqui nós podemos ver algo interessante, porque Paulo ali estava dizendo que as pessoas pediam coisas. Os gregos pediam sabedoria, os judeus pediam sinais. Mas o que ele fala e o que ele deixa claro é que o cerne da pregação é a cruz de Cristo, porque ele continua dizendo, seguindo o versículo 22, mas nós pregamos Cristo crucificado. E essa é a mensagem da cruz. Essa mensagem da cruz é a atração do Evangelho. Quando você prega a cruz, quando você prega a obra de redenção da cruz, e a obra de redenção é muito simples. Jesus nasceu
Ele era Deus, ele é Deus na verdade, junto com Deus Pai, Deus Espírito. Ele estava na criação, ele se despiu de toda a sua divindade para vir à terra e nos salvar. Ele morreu, ele ressuscitou e ele está sentado à destra do Pai. A obra de redenção é isso. E você só tem um papel: aceitar. Isso é o mais lindo, sabe por quê? Porque não é pelo seu mérito, pela sua capacidade, mas é pela graça dele. Porque foi na cruz que nós vemos todo o pecado sendo colocado sobre Jesus, todo o pecado, os pecados da humanidade sendo colocados sobre os seus ombros, mas é na mesma cruz que nós vemos a graça de Deus sendo derramada nas nossas vidas e nos salvamos. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Mas isso não vem de vós. É o quê? Para que você não se glorie achando que você tem mérito algum nisso. Deixa eu te falar, se o mérito é zero. Ele fez isso porque Ele te ama. E para que você entenda de uma vez por todas a mensagem da cruz. Mas a mensagem da cruz, ela causa dois tipos de reação, segundo esse texto de Paulo. Ela primeiro causa a reação daqueles que se perdem e acham que é uma loucura, porque é uma palavra muito louca, porque não faz sentido. Eu tenho que amar o meu inimigo, eu tenho que dar a minha face, eu tenho que abraçar o estrangeiro, eu tenho que receber as pessoas na minha casa, eu tenho que ser um cara hospitaleiro, eu tenho que ser uma pessoa amorosa. Não faz sentido nenhum. É uma palavra muito dura, é uma palavra que eu não consigo aplicar. E também há um outro ponto para aqueles que já são salvos e enxergam e entendem como a sabedoria e o poder de Deus gera salvação. Então nós temos esses dois pontos que o apóstolo Paulo diz aqui. Primeiro, que aos que se perdem, e o outro, aos que são salvos. Eu quero falar sobre esses dois pontos. O primeiro, a loucura para os que se perdem. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Primeiro ponto, Paulo dizendo isso aqui. E para os judeus, os filósofos pagãos da época, e para parte das pessoas ainda no dia de hoje, parece loucura por vários motivos. E eu pesquisando na internet, conhecia já um teólogo americano que morreu em 1800 e alguma coisa, 1830 se eu não me engano, chamado Albert Barnes, e ele relatou na sua mensagem comentada a respeito desse texto, 3 pontos porque as pessoas, os judeus da época, os pagãos da época e as pessoas de hoje, acho que nós podemos aplicar para o dia de hoje, acham que a mensagem da cruz é loucura. Nós estivemos em Israel essa semana, cheguei na quinta-feira, e é muito doido, cara, você pensar que um guia, uma pessoa que estava guiando o grupo inteiro, falava com tanta autoridade de Jesus e não conhece Jesus. Porque para aqueles homens, ainda no dia de hoje, eles não conseguem entender a origem humilde do Senhor. Uma das coisas que fazem com que eles não acreditem, os pagãos, os judeus da época, não acreditassem que Jesus era o Messias, era por conta da origem humilde de Jesus. De um lugar pobre, de onde ele nasceu. Jesus nasceu em Belém, numa estrebaria, todo mundo sabe disso. E ele cresceu numa cidade chamada Nazaré. Uma cidade de pouca expressão na região da Galileia e rejeitada por muitas pessoas. O próprio Bartolomeu, que depois se tornou um apóstolo de Cristo, diz em uma conversa com Filipe: cara, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando então Filipe convida Bartolomeu para que Bartolomeu conhecesse a Jesus, ele fala: de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E nós percebemos através de histórias, através de um historiador famoso chamado Flávio Joséfo, contemporâneo da idade de Jesus, da época de Jesus, que Nazaré era de fato uma cidade insignificante, era uma vila insignificante. Ela não foi mencionada no Velho Testamento, ela nem foi mencionada por esse historiador e muito menos por outros rabinos. Mas como eu já preguei uma vez aqui, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Muitas pessoas perguntam: pode vir alguma coisa boa de mim? E a resposta que nós tivemos: em Nazaré, a pessoa mais extraordinária do mundo cresceu, se desenvolveu até os 30 anos, onde saiu dali e viveu o seu ministério, Jesus Cristo.
Pode sair algo bom de Nazaré? Não só pode, como saiu. Jesus Cristo, o homem mais incrível da história. Eu quero te falar aqui, uma das maiores mentiras de Satanás é quando ele diz: de você não pode sair nada bom. De você nada vem de bom. Eu conheço o seu passado, eu conheço as coisas que você fez, eu conheço a história dos seus pais, eu conheço todo o seu background, e então você diz: ok, realmente de mim não pode vir nada bom, e eu estou aqui para falar que a mensagem da cruz transforma esse pensamento, e faz você entender que de você, talvez não venha nada bom, mas o que Ele derrama sobre você é bom, e faz com que essa mensagem tenha valor. O segundo ponto, que tanto os judeus quanto os estudiosos, os filósofos questionavam a morte de Jesus. Como alguém tão poderoso e capaz de salvar muitas pessoas não conseguiu salvar a si mesmo? Talvez você não conheça Jesus, e você fale: realmente esse tipo de pergunta faz sentido. Por que ele não... ele estava na cruz, ele não é Deus? Se ele estalasse o dedo, alguma coisa aconteceria e ele sairia daquela cruz. Eu estou aqui para te falar que está relatado no Evangelho de João, que ele se permitiu ser entregue, ele se deixou ser capturado. Não foi a guarda que chegou lá naquele lugar e prendeu Jesus no Getsemane. Nós estivemos lá, eu fiz uma pregação lá, foi uma experiência linda. Muitas pessoas se converteram numa caravana majoritariamente cristã, mas existiam ali algumas pessoas que não eram cristãs. Nós tivemos quase, acho que 6 ou 8 conversões, eu não sei exatamente, mas no Getsemane, exatamente no lugar onde Jesus se sentiu prensado, onde Jesus se sentiu angustiado, onde Jesus suou sangue, onde Jesus estava ali, os soldados chegaram para prender Jesus, e ele diz lá em João 10, no versículo 17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. As pessoas acham que Jesus era fraco. Não, Jesus tinha consciência do propósito e do porquê ele estava naquele lugar, para te salvar. Talvez você não tenha consciência, talvez você nem entenda o que eu estou te falando, mas o Espírito Santo está começando a trabalhar aí, que vai fazer sentido. O terceiro ponto que Albert Barnes coloca é a respeito que aqueles homens não consideravam o propósito na morte de Cristo. Você entende uma pessoa morrer com um propósito? A não ser que um pai dê a vida pelo seu filho, a morte é uma coisa, aos olhos humanos, sem propósito nenhum. Então as pessoas tinham a mesma questão: como alguém pode ser tão bom e morrer de forma tão cruel? Como alguém pode ser tão poderoso e ser humilhado dessa forma? Jesus passou horas e horas apanhando, horas e horas sendo açoitado, horas e horas sendo humilhado. Pessoas cuspiam no seu rosto, pessoas colocaram uma coroa de espinho, querendo fazê-lo se sentir menosprezado. E eles diziam: você não é o rei dos judeus? Salva a ti mesmo. Jesus entendia o propósito, e ele entendia, e ele relata lá em João 3,16, que talvez seja o versículo mais conhecido da história. Eu quero ler para você, que talvez tenha entrado aqui e nunca tenha entendido o porquê que Jesus morreu, porquê que ele sofreu tanto. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E esses são alguns pontos interessantes, e nós podemos ver esse nível de questionamento até os dias atuais. Uma revista, que eu não vou falar, decidiu colocar uma matéria a respeito do nascimento de Jesus, e ela coloca de forma bem grande. Eu vou ler o que eles colocaram, abre aspas: o mais provável é que a ida a Belém e todos os seus coloridos pormenores, como manjedoura, presépio, estrela cadente, 3 reis magos, etc., tenha sido uma invenção. É esse nível de conteúdo que nós, igreja, estamos consumindo. Pessoas que zombam da nossa fé. E o que a Erika pregou aqui hoje, que a Erika, aliás, falou aqui hoje a respeito de Romanos 5,16, que diz, 1,16 acho que é: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Cristo para a salvação.
As pessoas têm se envergonhado do Evangelho, porque ao invés de abrir a sua boca e combater as mentiras, e combater aquilo que fala, deixa eu te falar, se alguém falar mal da sua mãe, o que você faz, meu amigo? Fala alto aí. Porrada. Se alguém falar mal da sua esposa, o que você faz? Você defende, na porrada. O pastor não pode falar isso de púlpito. Se alguém fala mal do seu filho, cara, nós somos tão enfáticos em defender pessoas, e pessoas importantes, e nós temos que ser. Você tem que ser muito enfático em defender os seus. Cara, as pessoas defendem políticos. Olha o tempo que nós vivemos. Eu postei essa semana aqui, um cachorro, alguém viu aqui? Um cachorro comendo lá. Aí vem um outro comer, os dois começam a brigar, e aí vem o outro, fica comendo a ração enquanto os dois estão brigando. E aí falou que esses dois cachorros são os eleitores, e o que ficou comendo atrás é o político. Mas cara, as pessoas defendem os políticos com unhas e dentes. Não tem o mesmo entusiasmo, não tem o mesmo ânimo, não tem a mesma vontade de defender Jesus quando nós somos satirizados. Quando nós somos colocados em uma posição de ridicularização do Evangelho. Se você não se envergonha do Evangelho, você precisa tomar uma posição. Combater com amor. Estou falando para você sair na porrada não, meu amigo. Estou falando que através do amor, o amor que Jesus Cristo demonstrou naquela cruz, nós precisamos resgatar, inclusive aqueles que pregam e zoam e caçoam e zombam da gente. Adoraria sentar com um cara que não gosta de Deus, simplesmente para olhar com ele, para olhar para ele com uma cara de alegria, e ele não vai entender nada, e no fundo eu saber, cara, Jesus morreu por você também. Você pode não entender hoje, mas um dia vai fazer sentido, porque a palavra diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém? Para fechar esse primeiro ponto, pela sabedoria humana, a mensagem da cruz realmente é loucura. Cara, as pessoas entendem que a ideia de um Messias que morreu, crucificado como um criminoso, promover a salvação de uma humanidade é muita insanidade. Eu estou aqui para te alertar, porque eu quero falar um segundo ponto. A sabedoria e poder de Deus para os salvos, porque Paulo diz, em primeiro, que é loucura para os que se perdem, e poder de Deus para os salvos. Para nós a mensagem da cruz, ela é sabedoria e poder de Deus. Para nós que conhecemos, é algo incomparável, inexplicável, e sabedoria humana nenhuma poderia explicar o que nós sentimos com relação a Deus. Você já parou para entender o tamanho do universo? Alguém já tentou fazer isso? Cara, você não explica, velho. É muito doido. Você já parou para ver a mente humana, a quantidade de neurônios que tem na nossa cabeça? São, se eu não me engano, 4 bilhões. É muito doido, cara, você pensar que o seu organismo está pronto para combater bactérias que entram no seu corpo de forma automática. Jesus, ele é incrível, cara. Eu tive o nascimento do Enzo para nós, cara, vai fazer 10 anos que ele nasceu, mas eu lembro de acompanhar todos os ultrassons. No comecinho eu falava, como que vai nascer um coração daqui, gente? Mas parece um feijão. De repente você viu os órgãos, os braços, você viu as pernas, você via o corpo se desenvolvendo, você via aquilo crescendo, e você pensa, uau, como Deus é incrível, como Deus é perfeito. Como que isso acontece? Você não explica, você vê. O Enzo gosta de uma piadinha, e ele contou para mim uma piada. Ele falou, pai, eu vi uma piada muito engraçada. Eu falei, conta para mim, Enzo. Ele falou assim, o Joãozinho estava na escola, e era uma escola que não gostava de Jesus. E aí a professora falou assim, você está vendo a janela?
Aí ele falou: tô. Você está vendo a porta? Tô. Você está vendo a lousa? Tô. Você está vendo a cadeira? Tô. Você está vendo Jesus? Não. Então, crianças, hoje provamos que Jesus não existe. E o Joãozinho parou, pensou, falou: professora, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você está vendo a janela? Tô, Joãozinho. Você está vendo a porta? Tô, Joãozinho. Você está vendo a lousa? Tô, Joãozinho. Você consegue ver seu cérebro? Não, Joãozinho. Amigos, hoje provamos que a professora não tem cérebro. Estou errado, Felipe? Tô não? Cara, o evangelho é isso. Você não consegue explicar alguém inexplicável. Você não consegue explicar Jesus, sabe por quê? Porque ele é inexplicável. Você simplesmente aceita. Por que ele te amou? Quem se importa? Ele me amou, cara. Quem se importa as razões dele? Ele me amou, ele me escolheu, ele te escolheu. Ah, mas o meu passado é complicado, o meu também era. Do meu pai também era. O do Wesley era muito. Mas Deus resgatou até o Wesley. Brincadeira, negão, eu te amo, mano. Eu brinco com ele porque eu tenho liberdade. São 20 e tantos anos de amizade. Mas a salvação, ela se dá pela conversão. E pela santificação. É literalmente Jesus te tirando do poço, meu amigo. Essa semana eu li uma mensagem, eu li um post do John Piper. Quem conhece John Piper aqui? Ele escreveu assim: na conversão Deus tira você da lama, e na santificação Deus tira a lama de você. E eu achei genial isso. Na conversão Deus te tira do fundo do poço, e na santificação, o processo de santificação, Ele limpando os seus pecados, tirando a lama da sua vida. Mas para que Ele tire a lama da sua vida, Ele primeiro precisa te tirar do poço, porque senão você vai ficar no poço, meu amigo, você vai ficar na lama. E é isso. Esse é o poder de Deus. A mensagem da cruz, ela é poderosa por isso, porque ela te tira da lama, ela te limpa da lama. E Paulo é tão precioso, Paulo é tão genial em falar a respeito do poder da salvação do evangelho, porque ele prega em 3 tempos verbais. E olha que eu nem gosto de português. Ele prega a salvação no passado, ele prega a salvação no presente, e ele prega a salvação no futuro. Eu quero ler para vocês isso aqui. Romanos 8, 24. Eu já estou acabando. No passado, ele diz assim: porque na esperança fomos salvos. Fomos salvos, passado. Ele diz: ora, a esperança que não se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Presente. Está lá em 1 Coríntios 15, 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e o qual ainda perseverais, porque ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. E no futuro, Romanos 5, 9 e 10 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já conciliados, seremos salvos pela sua vida. Meu amigo, eu estou aqui para te falar que o processo de salvação de Deus na sua vida não tem como dar errado. Passado, presente e futuro. Cara, ele é genial. Porque se desse errado, isso seria esvaziar completamente a mensagem da cruz e o caráter da divindade, da sabedoria. Na verdade, significa que os crentes que foram salvos, eles continuam em um processo de santificação. E ainda assim nós estaremos, até que um dia nós estaremos na presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Para os salvos, a mensagem poderosa e redentora da cruz é o poder e sabedoria para que nós carreguemos esse evangelho e levemos para frente. E eu encerro essa mensagem lendo o que a Erika falou, que está lá em Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu
e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se expresse na presença de Deus aí. A mensagem da cruz, ela tem poder para ressuscitar um morto. A mensagem da cruz, ela cura, ela restaura, ela limpa, ela te conecta diretamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem da cruz tem poder para resgatar o caráter de Deus na sua vida. Queria pedir que você fechasse seus olhos. Para você talvez que tenha entrado aqui, você nunca tenha entendido a questão da mensagem da cruz. Talvez para você é loucura, talvez para você não faça sentido. Talvez você seja uma pessoa intelectual demais, inteligente demais, para simplesmente aceitar alguém que está te oferecendo algo de graça, algo que é bom, algo que é poderoso. Mas o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. E hoje Ele deseja revelar algo muito simples e ao mesmo tempo muito profundo para você. Porque se você entrou nesse lugar é porque Ele deseja se relacionar com você. Quero te falar que você não caiu aqui por acaso. Quero te falar que, cara, você não tropeçou. Você não veio aqui porque fulano te chamou. Você veio aqui porque o Espírito Santo te convenceu a pisar neste lugar. E Ele quer fazer essa mensagem, que até hoje parecia loucura para você, uma mensagem de salvação e poder na sua vida. Poder para te libertar, poder para te curar, poder para te resgatar e principalmente poder para te salvar. E quando eu digo salvar e confissão e Deus te tirando do fundo do poço, não é para que você se torne um religioso, mas é para que você se torne filho. É para que você aceite que você pertence a um pai, que você pertence a alguém que tem poder e pode te ajudar em todas as suas questões. O apelo de conversão não é para que você se torne um religioso, mas é para que você desenvolva um relacionamento saudável, verdadeiro e pessoal com Jesus. Não mais você viver uma experiência de relacionamento através da história dos seus pais, da história dos seus avós, da história dos seus irmãos, mas uma experiência sua. Eu estou aqui para te fazer esse convite hoje. Entregar o seu coração para Jesus é você dar a chave da sua vida, do seu coração na mão dele e falar: Senhor, se realmente essa mensagem da cruz ela é verdadeira, eis aqui o meu coração. Porque se o Senhor morreu por mim um dia, hoje eu quero viver pelo Senhor. A mensagem da cruz, ela te salva, ela te resgata, ela te purifica e ela te escolheu para que você entregue o seu caminho ao Senhor. A palavra de Deus diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor, eu quero pedir que você levante a sua mão bem alto. Você não precisa ter vergonha. Glória a Deus. Fique com a sua mão levantada. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Levante o mais alto que você puder. Nós queremos te ver. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém aqui? Aqui? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida aí também. Existe mais alguém que deseja entregar a vida para o Senhor? Hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor fez para que a sua história fosse transformada. Existe mais alguém? Levante a sua mão, fique com a sua mão levantada bem alto para que nós possamos te ver. Se você levantou a sua mão, eu quero pedir que você saia do seu lugar, que você venha aqui. A igreja está de olhos fechados, você não precisa se preocupar. Não é uma exposição, mas é uma confissão pública de fé. Jesus um dia morreu por você para que você pudesse ser salvo. Levante, você que levantou a sua mão, cara, eu te encorajo, saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Muitas pessoas levantaram as suas mãos e estão com vergonha. Glória a Deus pela sua vida. Temos aqui uma corajosa. Simplesmente saia do seu lugar. Família que levantou a mão aí atrás, pode vir, cara. Se você deseja entregar realmente a vida para o Senhor, vem aqui à frente. Essa mensagem é uma mensagem poderosa de transformação e salvação. Glória a Deus pelas essas vidas. Glória a Deus por essa vida também.
Pode vir. Se você deseja entregar a sua vida para o Senhor, esse é o dia. Esse é o dia que a mensagem da cruz vai fazer sentido para você. Existe mais alguém? Meu querido, esse é seu dia. Eu estou aqui querendo te convencer. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas você precisa estar disponível para que Ele te traga. Se você não tem coragem de vir do seu lugar, cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, me leva até lá que eu estou com vergonha. Mas não deixe de vir enquanto nós oramos. Você que está nos assistindo online, essa mensagem também é para você. Tem um QR Code aí na sua tela que você pode escanear e que você pode entrar em contato conosco. Nós queremos entender como nós podemos te servir. Coloca a mão no seu coração, você que deseja fazer essa entrega. E repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu peço, Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor me livre de todo mal, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Hoje eu entendo a mensagem da cruz e eu recebo e eu te agradeço por tanto esforço. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos Teus filhos. Peço que o Senhor guarde as suas mentes, guarde os seus corações, que eles possam ter uma vida transformada, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem tão poderosa. Eu peço que o Senhor leve-os para perto do Senhor cada dia mais, Deus. Um relacionamento íntimo, um relacionamento poderoso, um relacionamento verdadeiro, Senhor. Em nome de Jesus.